com a gente hoje ainda. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Senhor, é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui na tua casa, com os meus irmãos e irmãs nesse domingo, e eu percebo como o Senhor fala de cada maneira peculiar com as pessoas que estão aqui. Deus, obrigado por se manifestar entre nós, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça derramada nesse lugar. Deus, o que eu quero te pedir é que nesse momento seja assim, que o Senhor fale. Usa, Senhor, a minha vida aqui nesse momento e trabalhe em cada coração para receber a mensagem que venha do teu Espírito Santo, que seja a tua voz ouvida nesse lugar para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Pode ser na NVT aí, ô Bárbara. Obrigado. 12, perdão, eu falei 11, isso aí é o texto da ceia. 1 Coríntios 12, 27. Obrigado. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Eu gosto muito do fica demais o entendimento da gente, fica explicadinho já, muito fácil. Bom, deixa o texto na tela. A afirmação do apóstolo Paulo aqui é que juntos, todos nós, somos o corpo de Cristo. Individualmente isso não acontece, individualmente nós somos uma pequena parte desse corpo. Bom, esse é um texto muito usado por nós usamos bastante esse texto, inclusive, porque ele faz parte do cerne de quem nós somos como igreja. Nós afirmamos isso aqui dentro da nossa visão. Nós somos noiva, nós somos corpo, e esse é o texto básico para essa afirmação, porque fala do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Mas esse aspecto do nosso relacionamento com os nossos irmãos, porque é junto que nós somos, também fala do nosso relacionamento com o Senhor, porque não existe nenhum aspecto dos substantivos usados para definirem o nosso relacionamento com o Senhor que seja mais profundo do que esse. Porque quando nós afirmamos, por exemplo, que nós somos noiva, nós que somos casados podemos entender bem isso aqui. Por mais que eu tenha um relacionamento de votos com a minha esposa, de promessas, e esse relacionamento nos liga não somente a nós, mas ao Senhor, nenhuma especificação seja... nenhuma dessas especificações é tão poderosa quanto a afirmação de sermos o corpo de Jesus. Porque enquanto esposa ela está ligada a mim pelos votos, enquanto esposa nós temos um relacionamento de compromisso, de comprometimento, mas nós ainda temos a nossa individualidade respeitada. Ela ainda tem vontades específicas, ela ainda tem características específicas a ela. Mas quando eu digo que eu sou o corpo, isso é inseparável. Isso é irrevogável, isso é irretratável, isso está ali intrinsecamente ligado e não pode ser separado. Nós fazemos parte de Cristo. Isso fala com certeza da propriedade que Ele tem sobre nós, porque nós somos o seu corpo. E essa utilização desse pronome possessivo, o seu, nos liga a um substantivo. Se você lembra um pouquinho das aulas de língua portuguesa, o pronome possessivo nos liga a um substantivo, então você tem que ser posse de alguém. Então nós somos o seu corpo, um pronome possessivo que nos liga a Cristo. Ele é o substantivo por trás disso. Nós pertencemos a Ele, mas pertencer como corpo não é um pertencer apenas de ter a posse ali ou a propriedade, é fazer parte. Isso é muito sério, irmãos, porque não tem como você desligar o corpo da cabeça. Isso é muito lindo. Se você ler, por exemplo, a afirmação que o apóstolo Pedro faz lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, traz uma água para mim, por favor. Não é o que está escrito em Pedro, não, é o que estou pedindo aqui. Traz uma água para mim, por favor. Em Pedro está escrito: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus, olha ali. O apóstolo Pedro está dizendo que nós temos um dono, nós somos uma propriedade de Deus. Inclusive, ali diz outras coisas que nós somos em relação a sermos essa propriedade. Quando Paulo escreve para Tito, no capítulo 2, versículo 14, abre lá comigo Tito 2, 14, ele faz uma afirmação também muito parecida. Ele diz: quando que isso acontece? Quando que nós passamos a ser parte de Deus ou pertencermos a Ele? Ele diz, Ele entregou a sua vida para nos libertar, para nos purificar e fazer de nós seu povo. Novamente ele está dizendo que nós pertencemos ao Senhor. E agora Paulo então explica para Tito que isso aconteceu quando nós fomos purificados do nosso pecado. Presta atenção aqui, deixa a criança chorar, isso é normal, presta atenção na palavra. Isso aconteceu quando o Senhor entregou a sua vida por nós e nós somos redimidos, irmãos. Então existe um propósito, existe um momento em que isso acontece. A igreja é o corpo de Cristo. São as pessoas que foram redimidas pelo sangue do Senhor,
que passaram a ser o seu corpo, que passaram a ser parte dele. É um grupo de pessoas específica, é a junção dos redimidos, como Davi diz, é a Assembleia dos Santos, é a reunião daqueles que foram justificados, não os santos porque nós somos melhores do que outros homens, mas porque nós entramos debaixo do sacrifício de Jesus. E nós não apenas somos o seu corpo, mas fica muito claro também qual parte do corpo Jesus é. Se você abrir em Efésios capítulo 1, versículo 22, Efésios 1, 22, obrigado pela água. O 22 e o 23 diz: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Olha lá, a igreja que é o quê? Versículo 23, coloca para mim. A igreja que é o seu corpo. Ou seja, Jesus tem autoridade, domínio e poder sobre todas as coisas e sobre a igreja que é o seu corpo. Ele é a cabeça do corpo. Está muito claro o texto, os textos vão se completando. E eu gosto muito do que Paulo diz aos Efésios, porque ele diz, completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas. Muda para mim para a NVI, o texto da NVI é muito melhor. A explicação de que a igreja não é apenas completada, mas que a igreja é uma resposta àquilo que é a plenitude da obra de Deus. Olha só, que é o seu corpo, ou seja, a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa afirmação do apóstolo Paulo, irmão, se caracteriza pelo que a igreja é. A igreja não é apenas o corpo de Cristo, mas a igreja é de maneira simbólica, por fazer parte. Isso dá clareza para o que significa ser corpo. A igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas, ou seja, a igreja é a manifestação daquilo que completa o que Cristo iniciou na terra. O autor da carta aos Hebreus, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, aliás, coloca Hebreus 1:1. Ele deixa muito claro que Deus se manifestou de diversas formas, falando por meio do profeta, dos profetas, falando por meio da lei. Hebreus 1:1. Mas nesse momento, então, Deus começa a falar por meio do Filho. Ele fala agora de maneira perfeita. O Filho que é a expressão exata da glória de Deus. Olha lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus, então, quando manifesta Jesus, Ele não está agora falando mais por recado. Ele não está falando mais por mensageiros. O próprio Deus agora se manifesta e se faz carne e a palavra é revelada. Mas Cristo começa um trabalho. Cristo começa um trabalho. Quando nós lemos os evangelhos, principalmente o evangelho de João, fica muito claro isso, irmãos. Que nós continuamos o trabalho que Cristo começou. E é nesse aspecto que não existe ministério individual. Que não existe a igreja, uma vontade individual. Não existem particularidades denominacionais que determinam o ministério dos homens. Por quê? Porque a igreja é o seu corpo. E logo, se nós somos o seu corpo, nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos. Não existe uma vontade autônoma do corpo. Não existe um desejo particular de partes do corpo. A minha mão faz o que ela quer e o meu pé faz o que ele quer. É assim que funciona, irmãos? Não existe isso. Todo o corpo está ligado à cabeça, não apenas pelo ligamento que existe aqui de medulas, de pele, de ossos, de veias. Não é isso. Nós estamos ligados à cabeça pelo movimento e por tudo que nós fazemos. Eu sou um cara que gesticula muito falando aqui, né? Eu uso muitas mãos, mas a minha mão não está fazendo isso aqui porque ela quer. Se meu cérebro não dá o impulso, por mais que pareça que é automático, ela não faz. Se eu me controlar aqui, se eu, de uma maneira, para mim vai ser bastante difícil, porque é um exercício, mas se eu falar, eu não vou movimentar a mão para pregar, eu não vou movimentar a mão não vai movimentar porque ela quer. Eu poderia ficar aqui alguns minutos concentrado aqui para não mexer a minha mão. Então, a minha mão não faz o que ela quer, ela vai ficar paradinha aqui, porque o cérebro está dizendo para ela, você vai ficar paradinha. Você não vai mexer um dedinho se não houver um comando. Agora, se o cérebro deixar a mão à vontade para se movimentar, ela vai ficar fazendo aquilo que é natural. Porque os movimentos do corpo devem ser sempre uma referência automática daquilo que a cabeça determina. O corpo se movimenta pela vontade da cabeça. O corpo faz aquilo que a cabeça determinou, irmãos. E não ao contrário, porque nós somos o seu corpo. E por isso também nós vivemos debaixo das suas regras. E esse é o tema da mensagem de hoje. Meu corpo, minhas regras. Nós pertencemos ao Senhor. Nós fazemos parte do Senhor. Então é do Senhor que é determinado todo o comando para a igreja. A igreja não age por vontade própria. A igreja não define os seus próprios conceitos e como ela deve se movimentar. A igreja está sujeita à autoridade de Cristo. Aliás, o próprio Jesus diz isso. Eu amo quando Jesus fala isso, porque traz um entendimento sobre o que é viver a vontade de Deus. Jesus diz assim: o Pai trabalha por meu intermédio. Jesus não atribui as suas obras à sua vontade própria. Jesus não atribui as suas realizações, os seus milagres,
o seu tempo ministerial, aquilo que ele vive enquanto um homem na terra, ele não atribui à sua própria vontade, ele não atribui aos seus próprios méritos. Pelo contrário, ele diz: o que vocês estão vendo acontecer, vocês estão vendo porque o Pai está trabalhando por meu intermédio. Eu não estou aqui para realizar a minha própria vontade. Ele chama isso até de própria comida. Ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Jesus disse: eu vivo pela palavra que sai da boca do Pai. Ou seja, vocês estão vendo aqui alguém que está manifestando tudo aquilo que Deus, que me enviou, faz, e não o que eu quero. E se nós somos uma continuidade, ou como diz o apóstolo Paulo aos Efésios aqui, a plenitude daquele que enche todas as coisas, é nesse sentido que nós fazemos obras muito maiores do que Jesus. Não pela quantidade de crentes trabalhando, mas porque nós entendemos que o Senhor está trabalhando por nosso intermédio com o Espírito Santo dele derramado em nós. Então nós vivemos por mais tempo ministerial, nós temos mais oportunidade de experimentarmos isso, porque nós somos a própria manifestação de Cristo na terra, irmãos. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, nesse sentido também nós podemos afirmar que todo aquele que se levanta contra a igreja, se levanta contra o Senhor. Nós podemos dizer isso, que todo aquele que fala contra a igreja está falando contra Cristo. Porque é impossível falar para você: nossa, você tem um rosto muito bonitinho, mas o seu corpo eu odeio, eu acho o seu corpo feio pra caramba. Eu tenho certeza que você vai se sentir ofendido completamente. Fala: não, puxa, ele falou que eu tenho uma cabeça legal, ele disse que eu tenho uma linha de raciocínio legal, ele só me acha feio, ele me acha horrível, mas ele acha que minha cabeça é legal. Pô, uma ideia legal, pena que ele é feio pra caramba. Você vai ficar feliz com isso? Jamais, irmãos. E como nós podemos dizer: ah não, Deus é da hora, o que eu não gosto é dos seus filhos? Jesus é legal, o problema é a igreja. Se a igreja é o seu corpo, como será que o noivo lida com uma situação como essa? Quando as pessoas dizem que odeiam o seu corpo, quando as pessoas se levantam contra a igreja. Existe um estabelecimento aqui, queridos, de que nós estamos falando contra o próprio Senhor, porque a cabeça não está separada do corpo, o corpo não está separado da cabeça, ambos são uma coisa só. Isso é muito sério. Aliás, se eu não me engano, essa afirmação, deixa eu puxar na cabeça aqui, não é do Spurgeon, acho que é do Calvino mesmo. A igreja é a mãe de todo aquele que tem Deus como pai. Calvino disse isso. Se você chama a Deus de pai, entenda o que ele quer dizer com isso, é uma afirmação de João Calvino. A igreja é sua mãe, porque eles estão intimamente ligados. A igreja é a esposa do filho. Aliás, a Bíblia termina com essa história da noiva e do noivo se encontrando. Nós estávamos cantando isso agora aqui. Quem diz isso é o Espírito e a noiva. Maranata, a hora vem. Nós ansiamos pela boda, nós ansiamos pelas bodas, nós ansiamos por esse momento em que nós vamos espiritualmente de uma vez por todas nos unirmos ao noivo. E por isso nós podemos dizer também que se o corpo é dele são as regras. É por isso que nem você nem eu temos direito nenhum de dar pitaco como a igreja anda. O Senhor determinou a maneira pela qual a igreja vive e existe, se alimenta, se comporta, se manifesta, irmãos. O corpo é dele, as regras são dele. Eu sei que essa afirmação soa talvez um pouco esquisita e parece que o pastor pegou um pouco aí uma frase do feminismo para chamar a atenção. Mas eu confesso que dessa vez não é só um título para chamar a atenção, irmãos. É porque isso faz total sentido em relação à igreja. Em relação aos movimentos talvez não faça tanto sentido. Deixa eu dizer uma coisa. Na essência, já que as pessoas ficam na dúvida em relação aos movimentos, na essência, a luta, a dor, o sofrimento que está ali pautado por trás das lutas do feminismo, eles são válidos, eles são justos. São mulheres que são desprezadas na sociedade, são mulheres sim que são vítimas de homens idiotas que não entendem qual que é o seu papel na sociedade, qual a sua posição enquanto homens de Deus. Eu falei um pouco disso até na conferência Pink. Na forma e nos meios de lutar é que se descomprova tudo aquilo que se afirma categoricamente no escopo do objeto. Então você tem um texto ali, um título que é muito bom, mas no conteúdo e na maneira como as coisas se manifestam, elas são completamente erradas. Como que eu quero defender o respeito do meu corpo ficando nua na rua, deixando o cabelo do sovaco crescer, e me desconfigurando, e me descaracterizando, e lutando contra um outro gênero? Isso não é divino, irmão, isso é humano, ou talvez até muito diabólico. Na essência não, na essência o cristianismo e o feminismo são iguais, porque são, se a gente pode dizer isso como doutrina, ou como ideologias, ou como filosofias, sabendo que o cristianismo é muito além disso, eles têm na essência a mesma dor, a mesma luta, o mesmo sofrimento. Ninguém entende mais a dor das mulheres do que o próprio Cristo, que sofreu.
Ele sabe exatamente o que é sofrer, o que é ser rejeitado, o que é ser humilhado, e ninguém sabe como Jesus o que é isso. Mas a luta para corrigir esses problemas estão no próprio Cristo, porque em Cristo não há distinção entre homem e mulher. Para Jesus não há uma distinção de gênero, não há privilégios de um gênero em detrimento do outro. Em Jesus não há, na palavra não há. Há distorções do entendimento de homens que têm a sua mente corrompida. Na palavra de Deus não há. Na palavra de Deus nós percebemos desde a criação que Deus colocou os gêneros lado a lado. Deus tirou a mulher da costela do homem e disse: é uma auxiliadora, alguém que lhe seja perfeita, alguém que lhe corresponda. Não tem nenhum problema com a mulher diante de Deus. Pelo contrário, Deus fez a mulher à altura do homem. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Então qualquer disputa de gênero é diabólica. Cada um tem o seu papel muito claro na sociedade. E lógico, nós devemos lutar sim para que isso aconteça de maneira prática. Mas eu te garanto que esses movimentos não correspondem à luta correta, tal como deve ser feita, baseado na palavra de Deus. Não é. Não é. Uma disputa não resolve um problema. Diriam que é um band-aid para curar um câncer. Seria a melhor forma de falar. Não vai curar. Aliás, uma própria feminista diz isso: o meu corpo, minhas regras, precisa ser muito mais do que práticas nos feeds de Instagram com frases de impactos, corpos nus, padronizando e performando uma liberdade, porém aprisionados em conceitos esvaziados sobre o mesmo. Ou seja, o próprio movimento feminismo é muito vazio na maneira que defende as mulheres. Não defende, dispõe muito mais. Meu corpo, minhas regras, para eu poder viver como uma pessoa que pode se prostituir, dormir com quantos caras eu quiser, porque o corpo é meu, então eu me exponho e me trato pior do que os homens me tratam. Isso não me parece algo muito inteligente. Mas enfim, quando nós falamos isso em relação ao corpo de Cristo, nós entendemos que as regras que Cristo tem para o seu corpo não são para expô-lo à vergonha, não são para diminuir a sua beleza. Pelo contrário, todas as regras e os padrões que Deus tem para o seu povo são para protegê-lo, são para cuidá-lo, são para exaltá-lo, são para valorizá-lo. É isso que Jesus faz. E muitas vezes os homens tentam basear os padrões e as regras para o corpo de acordo com o seu entendimento da linha do tempo, seu entendimento da religião. E isso causa muito problema, irmãos. Eu citei esse exemplo de manhã, eu posso citar ele de novo. As pessoas pegam padrões de lei, de épocas antigas, de coisas que passaram, e tentam descontextualizar algumas coisas para aprisionar o corpo de Cristo, para tentar colocar regra onde não há regra, para tentar engessar onde não cabe mais aquele engessamento. Nós falamos das mulheres aqui, por exemplo, esse é um tema em que a igreja fica tentando colocar regras humanas, e tenta diminuir o papel das mulheres sem entender a linha do tempo. E aí você fala: pastor, não, mas as coisas estão lá, os textos estão lá e tal. E nós precisamos entender muito bem isso. As pessoas falam, por exemplo, tatuagem, né? Vocês têm um pastor que tem tatuagem. Eu sempre tive, né, irmãos? Agora, na verdade, vocês estão vendo as novas, que são as que aparecem. Mas aqui eu tenho todas, o peito aqui, o ombro, o pescoço, tudo tatuado. Geralmente eu estou de camisa na igreja, vocês não veem. Mas agora tem umas que estão aparecendo. E isso gerou muita pergunta: mas pastor, tatuagem não é pecado? E é curioso, né? Eu já ouvi gente que não falou que não ia ficar na igreja porque o pastor tinha tatuagem. Eu não vou ficar na igreja de um pastor que tem tatuagem. Paciência, né? Amém. Você já viu alguém falar, por exemplo: eu não vou ficar na igreja desse pastor porque ele corta os cabelos do lado da cabeça? Quem já viu isso aí? Eu não vou ouvir esse homem porque eu sei que ele passa a maquininha do lado do cabelo. Alguém já ouviu isso? Alguém já falou que não dá para considerar um homem de Deus porque ele corta o cabelo do lado da cabeça? Alguém já viu isso ou não? Você não ouve esse pastor ou você não ouve essa mulher porque ela come picanha com sangue no churrasco? Não vou ouvir você, você come a carne em ponto de mal passado, você é um pecador. Alguém já ouviu isso? Não, irmãos? Vocês estão dando risada? Abre Levíticos 11, 27, por exemplo. O que diz Levítico 11, 27? Vamos ver. Perdão. Levítico 27, 18. Deixa eu dar um branco aqui, irmãos. Qual que é o texto agora de Levítico? Deu um branco, simplesmente deu um branco do texto da tatuagem. Quem que é os irmãos aí? Levíticos 28, 17. Abre Levítico 28, 17. Vê se é isso. Eu esqueci o texto. É o 17, é isso mesmo? 11, 28. Nossa, está difícil aqui. Levítico 11, 28. Abre o 11, 27 para mim. 11, 27. 19, 28? Meu Deus. Bingo. Deu um branco. Abre o 27 para mim. Vocês estão me atrapalhando, hein? Levítico 19, 27. Diz lá, ó: não cortem o cabelo dos lados da cabeça. Está escrito ali, irmãos, é lei, ó. Não corte o cabelo do lado da cabeça. Todo mundo que cortou o cabelo do lado da cabeça aqui está em pecado. Pior do que eu que fiz tatuagem. Vocês são tudo pecadores. Eu não cortei, eu estou com o cabelo sem cortar.
Então estou em paz. Nem aparem as pontas da barba. Meu Deus, não vou ouvir vocês. Estão em pecado porque vocês fizeram a barba, irmão. Vocês apararam as pontas da barba. Olha lá, e continua o texto lá o que diz. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo, eu sou o Senhor. Põe o próximo versículo. Ninguém desonra a sua filha tornando uma prostituta. Aí vai enchendo de lei. Aí vai. Tem lá, por exemplo, algum marido aqui bota a mulher para fora de casa quando ela está no ciclo menstrual. Fala, você não vai fazer comida para mim, você está impura. Dorme com os cachorros lá fora. Alguém faz isso, irmãos? Seu marido já te colocou para fora de casa, você está pensando, poxa, é uma boa ideia. Na hora que eu estiver no meu ciclo menstrual, não vou cozinhar mais. Eu sigo a lei judaica. Só se as irmãs começarem a entrar nessa moda. Ninguém faz isso, irmão, sabe por quê? Porque as pessoas sabem que isso é um cerimonialismo religioso que não serve para nós somos libertos dessa lei. Nesse aspecto da lei, é por isso que nós precisamos entender bem o Velho Testamento. O Velho Testamento não é uma coisa só. O Velho Testamento tem um aspecto profético de uma tipologia que aponta para Cristo. E muitos aspectos da lei falam disso. Presta atenção, volta aqui, eu sei que é engraçado, mas concentra, entende o que Deus está ensinando você. Existe um aspecto que é cerimonial, que é cultural, que fala da religião, que era para os judeus. Nesse momento, Moisés está saindo do Egito e levando o povo para a terra prometida. O que tinha lá? Cananeu, Ferezeu, Cananeu, Diabaquato lá, Jebuseu e assim vai. Gente que tinha muitas práticas que eram hostis à lei de Deus. E para que o povo de Israel se conservasse puro, Deus traz a lei para Moisés, que serviu como um tutor num tempo em que eles ainda não tinham visto a manifestação de Cristo. Paulo diz isso aos Gálatas. Gálatas é a melhor carta para você entender isso. São tempos distintos na lei da igreja, irmãos. Aquilo servia para aquela igreja naquele momento, que era o povo de Israel, o povo seu. São coisas que não se aplicam mais a nós. A gente não observa sábado, não guarda festa de lua nova, de cabana. A gente não faz essas coisas. Você come pernil no Natal, você não deixa de comer animais que são impuros ou puros, porque tudo aquilo era uma lei para um povo num determinado tempo. Mas quando vem em Cristo, acabou esse negócio da lei. Nós estamos mais não na condição de menores debaixo de um tutor que é a lei, mas nós somos libertos agora, nós entramos na situação de maiores. Nós agora somos herdeiros com Cristo. Nós saímos dessas coisas que precisam nos proteger e criar uma aparência de santidade contra o nosso próprio corpo. Isso é asceticismo. Isso é combatido, inclusive, no Novo Testamento. Paulo fala isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Fala que a gente não precisa mais se sujeitar a essas coisas. Não toque, não prove, não manuseie. São coisas que têm aparência de santidade, mas que não mudam a nossa vida. São leis cerimoniais. No entanto, irmãos, é aqui que a coisa pega. No que tange aos princípios morais da lei de Deus, a coisa não ficou mais fácil, a coisa fica mais difícil. As regras morais de um Deus que não muda como sombra de variações, coisas que apresentam o caráter de Deus, o Novo Testamento não apaga nenhuma delas. Existe uma lei moral, e essa lei moral continua valendo. Aliás, ela não continua apenas valendo, mas ela se tornou muito maior, porque Cristo dá a interpretação correta. Você vê como é engraçado? Na lei cerimonial tem gente que fica tentando ficar preso a essas coisas e viver lá no passado. Mas na lei moral as pessoas tentam escapar, porque é muito mais fácil você praticar o olho por olho, dente por dente, do que você dar do que dar o outro lado da face, do que andar a segunda milha, do que alguém tomar a sua capa e você dar a túnica. Então quando entra em Jesus, a lei moral ganha um novo aspecto. No Velho Testamento era só o cara não ir para a cama com alguém que ele não adulterou. No Novo Testamento diz que se olhar para alguém com desejos impuros, já adulterou. No Velho Testamento dizia, você não pode praticar um assassinato, matar alguém de maneira traiçoeira. Não é só não matar, é não matar alguém de maneira traiçoeira. Porque no Velho Testamento existia a possibilidade de matar alguém. Mas era o homicídio que era proibido. No Novo Testamento, Jesus fala, olha, se você xingar o seu irmão de tolo, você já pode ser réu do fogo do inferno. Quer dizer, quando a lei moral é trazida para a interpretação do logos, do verbo que se fez carne, a coisa não fica menor, irmãos. Deus não muda no seu aspecto de santidade. Pelo contrário, em Cristo se revela uma santidade verdadeira. A santidade do Velho Testamento é uma santidade que afasta. É uma santidade repulsiva. Você percebe isso, por exemplo, nos leprosos. A mulher com ciclo menstrual tinha que ser afastada, porque ela está impura. Alguém tocou num cadáver, está impuro, tem que ficar afastado, tem que se purificar. Ela era uma santidade repulsiva, afastava as pessoas. Porém, quando Cristo traz a realidade da sua santidade, ela é uma santidade atrativa. No Velho Testamento eu expulsava o leproso. No Novo Testamento Jesus toca nos leprosos e eles são curados. A santidade do Velho Testamento é uma santidade que afasta. A santidade manifesta de Cristo na igreja aproxima. Nós não nos afastamos das pessoas por causa da santidade. Ela aproxima e transforma.
ela ganha realidade, irmãos. Ela para de ser uma coisa que só tem poder no corpo e começa a ser uma coisa que tem poder para transformar a alma, para redimir o espírito. E essas são as regras de Deus para o seu corpo. É Ele que estabelece. Todas as vezes que nós nos levantamos tentando legislar a respeito da igreja, querer dizer o que está certo, o que está errado, o que eu penso e o que eu acho, nós estamos ocupando uma posição que não é nossa. Tiago diz no capítulo 4, no versículo 11 e 12, abre lá comigo, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros, não falem mal da igreja. A igreja é a junção de todos nós. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Olha só o que Tiago está nos ensinando, que as regras foram criadas por aquele que é o juiz e está sentado no trono. Não é você que cria a regra para a igreja. Não sou eu que crio as regras da igreja. E se a gente tenta fazer isso, irmãos, nós estamos sentando numa cadeira que não é nossa. Porque sem Jesus, a cadeira que você e eu sentamos, é no banco dos réus. Nós somos condenados pela lei ninguém podia ser salvo, não há um justo, nenhum sequer. Jesus Cristo é que veio, que nos resgatou da maldição da lei, e tirou a gente da cadeira dos réus, e nos tirou do banco dos réus, e nos colocou na posição de amigo, mas não nos colocou na posição, nesse momento, de assumirmos aqueles que vão julgar uns aos outros. Vai chegar um momento em que nós vamos julgar até os anjos. Meu Deus, isso é muito sério. Então nós precisamos aprender a julgar, no sentido correto da palavra, aquilo que acontece na igreja enquanto igreja. Mas é julgar de trazer à luz a verdade. Não é julgar no sentido de condenar, de extinguir, de extirpar. É julgar no sentido de entender quais são as leis de Deus para o seu povo. É julgar no sentido de tomar entendimento. Como diz em João mesmo, julgar todas as coisas segundo a reta justiça de Deus. Não somos nós que fabricamos as leis. Irmãos, nós estamos num país onde é ofensivo ver como pessoas que não têm condição nenhuma fabricam leis. Sim ou não? Ou você é satisfeito com o legislativo da maneira como as coisas acontecem? São homens que nós elegemos, nós somos culpados por isso. Que nós elegemos que não tem nenhum conhecimento de causa, né? Os deputados, vereadores, senadores, eles não são obrigatoriamente, por exemplo, formados em direito, eles não conhecem nada. Eles fazem leis, lá tem o pessoal técnico lá e tal, e a gente percebe que a maioria das leis é para próprio benefício. A maioria deles não está nem aí com a gente vê isso na prática. E aí os juízes, que são os homens que têm o conhecimento agora de causa e a formação, julgam também segundo a sua própria mentalidade. Agora a gente quer fazer a mesma coisa na igreja? Nós queremos fabricar as nossas próprias leis e julgarmos segundo o nosso próprio entendimento e assumirmos o lugar de Deus e queremos dizer o que Jesus tem que fazer com o seu corpo? Não, isso não pode acontecer, irmãos. O nosso papel é de zelo pelo corpo. O nosso papel enquanto corpo é de assumirmos a postura determinada por Ele, pelo cuidado que nós devemos ter com o corpo. Aqui eu coloquei 3 pontos. Primeira maneira como nós devemos ter o zelo pelo corpo é a respeito daquilo que nós nos alimentamos. Aliás, semana passada eu falei muito sobre isso. Se você não assistiu o sermão da semana passada, eu te convido a fazer isso. Se você já assistiu, assiste mais uma vez. Talvez o grande problema, irmãos, tem um pessoal que é mais novinho aqui, né, que tem 15, 16, 18, 20 aninhos. Aí você pode comer igual um avestruz sem dono, né? Você tem aquele estômago que parece um cesto de lixo e não faz nada. Você pode passar uma semana comendo McDonald's, fandangos, tomando Coca-Cola, não dá BO nenhum. Agora vai eu aqui que estou beirando os 40 fazer isso aí. Não dá mais, né? A gente começa depois de um certo tempo, colher os resultados daquilo que a gente fez nas fases iniciais da nossa vida. Espiritualmente não é nada diferente, irmãos. Eu falei muito sobre isso na semana passada, eu convido você a ouvir. Se a gente fica comendo qualquer porcaria, a fatura chega. Tem um momento que a conta chega para nós pagarmos, irmãos. Isso é uma realidade. As pessoas sabem do que eu estou falando. Se você começa a se alimentar muito mal, você começa a ter complicações muito sérias e talvez algumas delas criem coisas que são irreversíveis. E não é diferente em relação a nós como igreja. Nós devemos ter um zelo a respeito das coisas com as quais nós alimentamos a nossa mente, a nossa alma. As coisas que nós permitimos que entram nas nossas vidas. Porque se a gente ficar comendo porcaria, isso vai custar muito caro para a gente. Eva e o senhor Adão que os digam, né? Quando eles ouviram a serpente e aceitaram o alimento que ela ofereceu. Isso custou muito caro para eles. Isso não envenenou apenas eles, mas envenenou toda a humanidade. Aliás, a terra é maldita por causa disso. Maldita é a terra por sua causa. Por quê? Porque eles ouviram a pessoa errada e comeram o que não deviam.
Quando nós não tomamos cuidado com aquilo que nós permitimos que entre no nosso interior, nós estamos nos expondo a uma contaminação que por fim pode destruir a igreja. Pode destruir você individualmente, mas a sua destruição pode representar a destruição de muitos outros, irmãos. Nós estamos vivendo numa era de sofismas cada vez mais amplificados. Tem gente se tornando pastor por uma classe exclusiva ali agora. Gente que está discipulando pessoas que estavam fugindo do pecado, mas agora encontraram uma voz para amparar o seu pecado. Estão vivendo debaixo de um pecado, de um engano, acreditando que estão vivendo de uma maneira certa. Por fim, vão herdar aquilo que a palavra de Deus diz, porque quem acrescentar uma coisinha, sobre ele será acrescentadas todas as pragas dessa lei. Quem tirar um tio, uma vírgula, a respeito dele será tirada a sua parte na árvore da vida, irmãos. Isso é gravíssimo. As pessoas permitem que mentiras entrem no seu interior, e força, que depois os resultados vêm. Então nós devemos ter zelo a respeito do que nós nos alimentamos. Jesus disse isso. Em João no capítulo 6, dos versículos 47 ao 58, nós temos Jesus falando a respeito de um dos seus eu sou. Quem não sabe muito bem disso no Evangelho de João, se você entrar no nosso YouTube, tem as playlists ali. E uma das playlists, eu não sei se está como EAD ou EBD Burn. E lá tem a aula 44. A aula 44 é a respeito do Evangelho de João. Assiste essa aula, você vai entender o que eu estou falando. E um dos eu sou aqui é eu sou o pão da vida. E Jesus começa a se apresentar então como um alimento, fazendo referência ao maná, a tipologia dele ali no Velho Testamento, que era o maná que desceu do céu. E Jesus fala, põe o verso 57 só, depois você lê na sua casa do 47 até o 58, mas bota o 57 que é um texto-chave no meio dessa parte. Jesus disse, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Por quê? Porque eu estou fazendo a sua vontade, porque eu estou ouvindo as suas palavras, porque eu estou manifestando os seus propósitos, eu vivo por causa do Pai. O meu alimento é fazer a sua vontade. Lembra que Jesus disse isso? Lá em João no capítulo 4, quando os discípulos vão procurar comida, ele fica com a mulher samaritana, ele diz, eu tenho uma comida que vocês não sabem. E ele diz, a minha comida é essa, fazer a vontade do que me enviou. Eu vivo por causa do Pai, porque eu só me alimento do que vem do Pai. E agora Jesus então coloca o mesmo paralelo para nós como igreja. Ele diz, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Para nós estarmos ligados ao ser dele, o seu corpo é verdadeiramente comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Quem come dele, quem se alimenta dele, vive por sua causa. Agora, quem se alimenta de doutrinas erradas? E quem se alimenta de mentiras? E quem se alimenta de distorções? Vai refletir exatamente aquilo que ele come. Os orientais têm muito essa cultura clara em relação a eles, né? Você é o que você come. E como igreja, isso é uma verdade a respeito do corpo, irmão. Se a gente só come porcaria, o nosso corpo vai refletir o resultado daquilo que nós comemos. Então nós precisamos ter uma consciência estética de separar exatamente aquilo que nós vamos comer, de não sair comendo qualquer coisa, irmãos, porque isso vai custar caro para nós. Palavra de Deus. Em Ezequiel no capítulo 3, ele diz para o profeta ali, abre a boca e come esse rolo. E ele come até o estômago dele se fartar. É da palavra de Deus que nós precisamos nos alimentar, irmãos. Toma cuidado com quem você ouve. Toma cuidado com o último pregadorzinho da internet que apareceu ali. Toma cuidado com as bandas que tem ali famosas. Toma cuidado com o que você está ouvindo. Pode parecer uma brincadeira, mas isso pode ser veneno para você. Toma cuidado com quem você ouve, porque o que você ouve é o alimento. Nós nos alimentamos daquilo que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus que você está ouvindo, você pode estar correndo um risco seríssimo. Segundo ponto, se você quer ter um corpo saudável, você precisa de exercícios físicos. Espiritualmente não é diferente. Irmãos, eu sou um péssimo exemplo para exercício físico. Toda vez eu começo e paro. Eu dou sorte de não ter barriga por enquanto, ainda eu sou um homem sem história. Mas eu vou muito mal. Começo e paro e não levo aquilo tão a sério. É porque eu uso a referência do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 4. Cadê 1 Timóteo capítulo 4? Versículo 7. Não sei se no 6 ele já fala isso. Põe o 7 ali, ele fala, rejeite porém as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que basicamente o quê? Sobre essas discussões doutrinárias, sobre os judeus se infiltrando e tentando convencer um povo ali, ele fala, rejeita essas coisas, isso é um alimento ruim. Mas ele traz um novo conceito, ele fala, exercite-se na piedade. É no versículo 8 que eu uso o meu amparo para ir mal na academia lá, o exercício físico é de pouco proveito. Porém, a piedade é para tudo proveitosa. Olha só que interessante, ele fala com um rapaz que era meio grego, meio judeu, Timóteo.
Então provavelmente a cultura grega era muito forte em relação ao fisiculturismo, é de lá que vem. Você sabe que essas esculturas dos deuses gregos são aqueles homens todo marombado e tal, aqueles caras que viviam em torno do exercício físico, né? A gente sabe que as Olimpíadas, você sabe um pouquinho disso, a história de Grécia, Atenas, tem tudo a ver com a prática do esporte, é muito ligado isso. Então Timóteo tinha muito essa cultura dentro dele, provavelmente era um pastor maromba, Timóteo era um pastor maromba. Então Paulo dá uma chamadinha de atenção nele e fala: filho, pega um pouco leve, aí você pode puxar menos ferrinho, por favor, e usa esse tempo que você está gastando demais na academia, para ler a palavra de Deus, para se exercitar na piedade. Agora presta atenção, irmãos, você e eu sabemos que o exercício físico tem muito proveito, é algo que nós precisamos fazer, você tem que ter uma prática de atividade física, né? Não tem como você ter um retorno de saúde se você não fizer pelo menos uma caminhada com rotina, ou qualquer outra atividade que você goste, uma natação, enfim, levantamento de garfo, eu gosto muito, levantamento de copo, brincando, uma atividade física real, irmãos, ela vai ser muito proveitosa para você, mas Paulo chega a dizer que isso é pouco proveitoso comparado ao quê? Ao exercício da piedade, às práticas espirituais, a jejuar, a ler a Bíblia, a orar, práticas espirituais, ele está dizendo que isso sim é proveitoso, porque isso vai nutrir você, isso vai preparar você para viver o que Deus tem para você, irmãos. Senão você vai ser, entende o que eu quero dizer aqui, alguém obeso, alguém doente espiritual, alguém sofrendo complicações por não ter uma vida de prática, de exercícios diários na palavra de Deus. E você precisa zelar pelo corpo, e zelar pelo corpo é: exercita-te na piedade. E esse é um compromisso nosso. E terceiro e não menos importante, queria chamar a equipe de louvor aqui, não é esse o terceiro, tá? A equipe de louvor vem. E o terceiro e não menos importante é: nós também precisamos cuidar da nossa aparência. A estética, se nós podemos dizer assim, espiritual, é algo que é importante também. Existem regras a respeito disso na palavra de Deus. Existe uma regra para o seu corpo em relação a isso. E qual é a regra? Nós precisamos nos ocupar em nos apresentarmos para o Senhor como uma noiva ataviada, como uma noiva bela, como uma noiva adornada. Paulo fala que esse foi o trabalho de Jesus na cruz, inclusive. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz que Jesus morreu para apresentar uma noiva para si, não apenas uma noiva pura espiritualmente, mas uma noiva também gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante. Olha que interessante. E lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que isso é um trabalho nosso também. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, fala sobre nós sermos uma noiva pura, sobre nós sermos essa igreja, uma igreja que vai ser apresentada para um único marido, irmãs. Alguém que casou aqui, por exemplo, no dia do seu casamento, você acordou meia hora antes e tirou a remela do olho e foi com o pijama amassado casar? Existe isso? Não. Pelo contrário, no dia do seu casamento, da sua cerimônia, é o dia que a mulher tem o dia da noiva. Ela passa ali horas e horas se embelezando, se maquiando, fazendo cabelo e faz a unha assim, e escolhe o vestido meses antes, porque é o dia mais especial da sua vida. Eu já fiz mais de 20 cerimônias aqui, eu nunca vi uma noiva feia, irmãos, nunca vi. As mulheres ficam ainda mais bonitas do que elas são ali no momento do seu casamento, porque elas se preparam para aquele dia, é extraído delas o que elas têm de melhor para se apresentar, e a igreja tem essa responsabilidade também. A gente não pode se apresentar de qualquer jeito, irmãos. Nós precisamos sim usar tudo que tem de possibilidades tecnológicas, de ferramentas para melhorar a nossa comunicação, de estética visual sim, inclusive a maneira como nós falamos precisa ser cada vez melhor. A nossa palavra não pode só transmitir a verdade, ela precisa transmitir graça aos que ouvem. O que é isso? A verdade é dura, a verdade fere, a verdade é sempre espinhuda, mas a graça embala essa verdade de uma maneira que ela fica apresentada com doçura. É um brigadeiro ali dentro ali tem pimenta, mas é um brigadeiro por fora. É graça e verdade. Jesus veio em graça e em verdade. Ele não veio só em verdade, ele sabia transmitir a verdade, por mais que ela sempre vai confrontar. Irmãos, quem não ama a verdade, você vai entregá-la no brigadeiro, o cara não vai gostar, ele vai odiar a verdade, que ele vai pôr a boca no brigadeiro, ele gostou, na hora que ele mordeu e vem aquela pimentinha que arde, que sai rasgando, ele não vai gostar. Quem não é da verdade não ama a verdade, mas os que amam a verdade precisam ter essa verdade entregue com doçura. A igreja precisa saber como comunicar a verdade. Nós precisamos sim zelar pelo corpo, também é zelar pela apresentação pessoal. Você tem que estar com a sua melhor roupa. Eu estou falando de espiritual novamente, amém, irmãos? Você tem que estar com a sua melhor roupa espiritual, saber ter uma palavra temperada com sal. A palavra de Deus diz isso, seja sempre a sua palavra temperada com sal. É saber se apresentar como uma noiva perfeita, gloriosa, faz parte de tudo isso. São as regras dele para o seu corpo, ele é o Senhor. E por fim, irmãos,
Não tem uma coisa mais bonita do que uma mulher grávida. Para mim, ganha da esposa. Do dia da noiva ali. Quando a mulher fica grávida. A mulher fica linda, né? A gente até às vezes consegue saber que a mulher está grávida pela aparência dela. Ela transmite uma beleza quase que espiritual. Existe uma simbologia espiritual nisso. Nós como igreja, nós estamos aqui grávidos de Cristo. A simbologia da igreja em Apocalipse 12, eu acredito que a igreja ali é aquela mulher que está para dar à luz. Ela está ali gerando Cristo, é a igreja gerando Cristo, é a igreja manifestando Cristo na terra. Inclusive no papel apocalíptico ali, missiológico, no papel escatológico de manifestar Cristo na sua segunda vinda. Quem faz isso é a igreja. Somos nós que estamos pregando a palavra. Somos nós que estamos aqui manifestando a verdade. E tal como em Apocalipse no capítulo 12, já nesse momento o diabo persegue a igreja. O diabo tenta impor processos abortivos contra a igreja, numa interrupção daquilo que a igreja gera. Irmãos, o diabo nos persegue, não porque a gente é a última bolacha do pacote, não é por isso, é por causa daquilo que nós estamos carregando em nós, é por causa daquilo que tem no nosso ventre, é por causa da essência. É tanto que quando o diabo consegue tirar Jesus da igreja, um aborto acontece. Uma igreja sem Jesus é uma igreja que abortou o seu propósito, é uma igreja vazia, é uma igreja que não tem nada para oferecer, porque a igreja só está aqui para dar à luz Cristo, para manifestar a verdade de Cristo. E por isso que o diabo persegue tanto a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: quem luta contra a igreja é diabo. O opositor da igreja é o diabo. E se você está apoiando pessoas, por exemplo, que militam contra a igreja, você está trabalhando a favor do diabo. Inclusive politicamente, muitas vezes nós fazemos isso. Inclusive nas coisas que nós apoiamos, nós podemos fazer isso. E isso é muito grave. Cuidado com quem você apoia. Você pode estar apoiando os agentes de Satanás contra a igreja. Tome muito cuidado com isso, isso é muito sério. Eu tenho temor naquilo que eu estou falando. Quando você fala mal da igreja, você está se aliando ao diabo. E quando você fala mal de qualquer igreja, ainda que denominacionalmente, você está fazendo o papel do diabo, irmãos. Isso é gravíssimo. Nós não podemos falar contra a igreja. A Dani conta que a mãe dela desde pequenininha falava para ela, dando mamadeira já: nunca fale mal de pastor, nunca fale mal de igreja. Isso é um pecado muito grave. Nós estamos pecando contra o corpo. Depois você pode ler lá em, acho que é 1 Coríntios no capítulo 6 que fala sobre isso, sobre pecar contra o corpo. É um pecado que nós cometemos para dentro. É uma prostituição. Nós nos aliamos àqueles que não amam o Senhor, e nós já nos unimos com Cristo. Nós não podemos agir como prostitutas, nos unindo com aqueles que são contra Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, você pode estudar isso na sua casa. Nós somos chamados para proteger a igreja, irmãos. A gente tem que aprender a tomar muito cuidado com as nossas palavras. Nós podemos ser julgados por aquilo que nós falamos. Tem gente que às vezes saiu da igreja aqui, eu vou dar meu exemplo aqui, ó. A pessoa saiu da igreja aqui, aí sai daqui falando mal. Inclusive tem gente que está sentando para falar mal da igreja com pessoas que são da igreja, para tentar destruir. Foi isso, é isso, isso. Toma cuidado, irmãos. Tanto você quando sai de algum lugar, nós temos muitos irmãos que saíram de um lugar e vieram para cá. Fecha a porta, deixa lá, deixa Deus cuidar da igreja dele. Vive o que você tem que viver. Isso acontece, isso é normal. Ninguém é dono de ninguém. Muitas pessoas não vão ficar aqui a vida inteira, eu entendo isso. Mas segue a vida, segue adiante com cuidado com o que você fala, para você não ser julgado pelo Senhor por estar falando contra a igreja dele, contra o seu corpo. Isso é muito grave. Não fala mal das igrejas que você não entende, e até naquelas que você vê um erro. Eu lembro que uns 7 anos atrás eu estava com um pastor que está na Itália fazendo um trabalho. Ele tem um trabalho muito sério com recuperação de viciados. E uma das igrejas que as pessoas mais falam mal, porque existem erros doutrinários lá, existem problemas, muito seja batista como eu. Ele falou: pastor, nenhuma igreja que eu conheço fez tanto por viciados, por drogados, por prostitutas, por moradores de rua como essa igreja. Você já tirou 5.000 viciados da rua? Você já tirou? Você já converteu esses homens para Jesus e libertou esses homens por um trabalho seu do vício? Eu duvido que você tenha feito isso. Mas essa igreja que você talvez já tenha falado mal, já tinha feito isso há 7 anos atrás. Tinha um projeto onde mais de 5.000 pessoas tinham sido tiradas das ruas, das drogas, da prostituição, e apresentado Cristo para eles. Muitas vezes as pessoas usam esses lugares como porta de entrada, que ele começa a comungar lá com o Senhor, começa a ler a palavra e fala: opa, está errado, está errado, está errado. Pega e sai, vai para outro lugar. Mas ele foi ganho ali. Aquele lugar, com todos os defeitos, teve um papel fundamental para levar ele para Cristo. E aí? Não é você que vai julgar o corpo dele, as regras são dele, ele é o juiz. Guarda sua boquinha. Deixa Deus cuidar do corpo dele. Faça o seu bom trabalho ali de cuidar daquilo que tange a você e a mim como uma parte desse corpo, de se exercitar espiritualmente,
de ter uma vida de devoção, de se alimentar de coisas boas. Nós como mestres, como pastores, como líderes, nós temos o dever de ensinar, de dizer o que está errado. Eu posso sim ensinar, e a gente sempre vai combater heresia, mas toma cuidado com o que você fala de uma igreja. Toma cuidado. Eu oro todos os dias aqui, irmãos, e eu peço, meus Deus, os pastores que já venderam as suas denominações, que têm ensinado o povo mentiras, trata com eles, Senhor. Se existe uma possibilidade de arrependimento, guia-os ao arrependimento. Mas se não existe, Deus, tira, corta eles. Levanta outros homens e mulheres que temem o Senhor todos os dias aqui. Mas eu entrego essa situação para o Senhor. Eu ensino para você aqui, ó, isso é errado, isso é pecado, eu tenho que ensinar. Ainda que isso possa conflitar o que doutrinariamente eles ensinam. Mas nós não podemos sair falando mal de uma igreja. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai ter muita surpresa no céu. Porque não são denominações que vão ser salvas. Eu espero ter essas surpresas, porque eu espero estar lá. Não sei se você espera ir para o céu, mas eu espero estar no céu e falar: ó, meu irmão católico está aqui também. Porque não é alguém que serve uma religião, uma denominação que vai para o céu. É quem aceitou Jesus como Senhor e vive pela sua palavra, irmão. Vai ter muito testemunha de Jeová no céu, e talvez muita gente de igreja que acha que só ele vai subir, não vai. São pessoas que amam a Deus e fazem a sua vontade. Vai ter muita gente da congregação, da igreja pentecostal, da igreja neopentecostal, da igreja calvinista, da igreja reformada, da igreja isso, da igreja aquilo, da comunidade, no céu, porque são pessoas que amam o Senhor e anseiam a sua vida e vivem por causa dele. A igreja não é minha denominação, a igreja é a reunião dos santos. E o que nós vamos fazer agora simboliza isso, irmãos. Um corpo que foi partido, mas que é novamente reunido todas as vezes que nós comemos do corpo. Você come do mesmo pão que eu. Você recebe da mesma natureza que eu. E é isso que nos torna um nele. Isso é muito lindo. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, porque nós somos parte de um corpo que tem um Senhor, que tem uma cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, não existe nada. Jesus jamais vai interromper um processo daquilo que a igreja está gerando. A noiva muitas vezes foi violada, irmãos. A noiva às vezes por vontade própria se prostituiu, mas ele sempre vai redimir a noiva, ele sempre vai resgatar, ele sempre vai cuidar da noiva. Ouça a história de Oséias e ali a prostituta Gomer. Lê lá a história. Aquilo fala dessa aliança nossa com o Senhor, de quantas vezes nós erramos, fomos para o pecado, mas Ele vai lá, nos resgata, nos purifica, nos transforma. E aquilo que está sendo gerado em nós jamais é indesejado, porque está sendo gerado pelo Espírito Santo. Ainda que muitas coisas precisam ser corrigidas, cuidadas, reparadas, nós somos a igreja do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você agora enquanto os irmãos servem a ceia. Você está se examinando o tempo todo diante dessa palavra. A Bíblia diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e tendo se examinado, participe do corpo. Não deixe de participar. Mas enquanto nós cantamos, você vai ser servido. Podem servir todos. Fique sentado no seu lugar. Quando todos formos servidos, nós nos levantamos e ceiamos. Adore ao Senhor, medite. Que seja